Glória a Jesus. Meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui. Por gentileza, abaixa um pouco essa luz aí. Por favor, me ajude. Bom, nós estamos em uma série de sermões em Tiago e é uma alegria muito grande nós termos a Bíblia na nossa língua, nós podermos meditar na palavra, ler a palavra, conhecer a palavra. Se você está nos visitando, você é muito bem-vindo aqui. É uma alegria termos você. Para isso, abra sua Bíblia rapidamente lá em Tiago, capítulo de número 1, do verso 19 até o verso 27, ok? E hoje, pela graça que o Senhor Deus for me confiando, eu quero falar para você sobre esse texto, debaixo desse tema, debaixo desse título, como ter sabedoria para confrontar as mentiras da sua vida. Como que você vai confrontar as mentiras da sua vida? E deixa eu dizer uma coisa para você, todos nós queremos ser bem vistos, todos nós aqui temos um apego grande com o próprio nome. Você ama você, ok? Você sabe disso, né? Alguns estudiosos dizem que o som que nós mais amamos ouvir é o som do nosso próprio nome. Nós queremos ser amados, nós sabemos nos defender muito bem e falar de nós. Isso é sensacional, sabe? A gente sabe falar bem da gente. Vamos lá, numa entrevista de emprego. Quem aqui já esteve numa entrevista de emprego que perguntaram assim, fale de umas 2, 3 áreas boas da sua vida, qualidades que você tem. A pessoa fala, isso, aquilo, outro, né? Aí daí chega o entrevistador lá e diz assim, ok, me fale um defeito seu. O que as pessoas dizem? Eu sou muito perfeccionista. Essa é clássica, né? A melhor coisa a fazer numa entrevista de emprego é dizer assim, olha, eu não gosto que as pessoas se metam na minha opinião. Daí o entrevistador, mas isso não tem problema, não te mete. Isso é muito bom. Ok? Seria demais isso, né? Cita um defeito seu, é difícil, ok? Outra coisa, agora dia 31 de outubro, o pessoal, né, mais Westminster, nós vamos comemorar o dia da reforma, vai ser, todo mundo quer ser Lutero, todo mundo quer confrontar todo mundo quer botar o dedo. Uma coisa que nós vemos nos dias de hoje, deixa eu perguntar, quem é que está no ensino médio aqui? Levanta a mão, aqui, e no curso superior, temos alguém aqui? Levanta a mão. Então assim, com certeza você já viu um colega seu querendo confrontar a hipocrisia da sociedade. Você já viu isso? Jovem de 16 anos querendo confrontar a hipocrisia, né? Sociedade hipócrita, igreja hipócrita. O único hipócrita não é ele. Já viu isso? Por que você não vai na igreja? Tem muitos hipócritas na igreja. Fica tranquilo, entra aí, tem lugar para mais um. É muito legal isso, né? A igreja é o lugar dos hipócritas. A sociedade, meu pai é hipócrita, minha mãe é hipócrita, a avó é hipócrita, o Badanha, é todo mundo hipócrita. Então assim, todos querem confrontar todo mundo, todos querem ser Lutero. Nós falamos de líderes tóxicos, chefes inescrupulosos. Existem. Governo ímpio, né? Queremos confrontar os juízes, queremos confrontar todo mundo. Ok, e se hoje a gente confrontar a gente? E se hoje o nosso dedo não estiver voltado para frente e estiver voltado para nós? Só hoje. Só para a gente variar um pouco. O que tu acha? Dá para falar de ti? Dá para falar de mim aqui? Dá para nós confrontarmos as mentiras da nossa vida? E se o foco aqui nessa noite for você? Você. Só você, como diz irmão Fábio Júnior. Ok? Bom, o tema de Tiago é basicamente maturidade, sabedoria. E a maturidade espiritual está em reconhecer, ter um reconhecimento do seu estado real espiritual. Eu pergunto, você consegue reconhecer? Ei, fica comigo. Você consegue reconhecer o seu estado espiritual? Você consegue reconhecer como você está? Por onde você se mede? Isso é interessante. O estado espiritual, ele é resultado direto do nosso relacionamento com a palavra de Deus. Como nos relacionamos
com a Escritura, como ela nos influencia, como ela dita como nós pensamos, como nós agimos. Hoje no grupo da igreja eu estava fazendo uma teologia do xingamento. Como xingamos? Quando calamos, quando falamos, quando agimos, quando confrontamos, quando nos retiramos. A forma como falamos com os nossos filhos, como lidamos. Quando você está educando o seu filho, quais palavras você usa para o seu filho? Isso é muito importante. Como que você diz, não é para fazer isso? Por que não é para fazer isso? Hoje de manhã, eu estava educando a minha filha, a caçula, e eu sentei com ela e disse assim, minha filha, tu quebrou 3 dos 10 mandamentos antes das 10 da manhã, minha filha. Foi muito rápido. Eu já quero dizer aqui, as meninas ficarem em casa, um beijo, Bebel, um beijo, Maria, o papai ama vocês. Elas pediram, papai, lembra da gente, eu amo vocês, amo vocês. Então, como que a gente pode ter sabedoria para confrontar a gente? Porque antes de Isaías confrontar o mundo todo, ele tinha um confronto contra ele. E o texto para mim aqui é muito claro. Como que a gente vai fazer isso? Em primeiro lugar, primeira coisa que nós precisamos fazer para confrontar, se você quer confrontar as mentiras da sua vida, se você não quer pensar nos outros, quer pensar em você agora, a primeira coisa para confrontarmos as nossas mentiras está do verso 19 até o verso 21. E eu sintetizei em receba a palavra. Vamos lá, verso 19. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Bom, quantos de vocês já falaram ou já ouviram aquelas pessoas que dizem, nossa, se é mineiro diz, nu, essa pregação aqui era para fulano. O fulano tinha que estar no culto. Quem já ouviu essa? Já ouviu isso para você? Já ouviu isso de ti, Mateus? Eu já. É que eu sou ruim, né? As pessoas, todo mundo que prega, diz, tu tinha que ouvir, era para ti. Eu estou mal. Nossa, o pregador falou tudo que era na vida do fulano. Assim, Deus não fala com um ausente. Vamos falar que Deus está falando com você e comigo, com a gente. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é receber a palavra. Verso 21. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês. A ideia aqui da palavra de Deus, Tiago está comparando a palavra. Atenção, não vamos perder para as crianças. Vamos ficar junto aqui, ok? Olha o dedinho aí. Tiago está comparando a palavra com a semente. E quando falamos de semente, a gente lembra de uma parábola do Senhor Jesus. Quem é que se lembra da parábola do semeador? Essa parábola é forte. Bom, basicamente, essa parábola fala de um semeador que ele sai para semear e algumas sementes caem à beira do caminho. Ele não é que ele semeou à beira do caminho. Imagina ele andando com um saco cheio de semente e algumas sementes caem à beira do caminho. Ok? E ele diz que essas sementes que caíram à beira do caminho o diabo tirando a palavra do coração para que eles não creiam e sejam salvos. Depois, algumas sementes caem sobre as pedras. E Jesus diz que essas sementes que caem sobre as pedras são aqueles que recebem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Eles creem por um tempo, mas quando vem a provação, eles acabam se desviando. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Depois, umas sementes caem no meio dos espinhos. São aqueles que ouviram, só que eles são sufocados pelas preocupações da vida, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida. E, em quarto, a semente caiu numa terra boa.
Essas são os que são salvos. Eles frutificam, escuta, eles frutificam com perseverança. E perseverança está intimamente ligado à maturidade, a perseverar, a firmar o garrão, ok? Jesus compara os salvos com aqueles que perseveram. E olha aqui, dessa parábola de Jesus, essas quatro sementes lançadas em 4 terrenos, na verdade, representa todos nós aqui. Você é uma delas. Quem você é? Quem eu sou? Quem nós somos? Quem nós somos? Então, basicamente, Jesus fala que a terra boa são aqueles que frutificam. Fica comigo, nós estamos aqui em Tiago capítulo 1, aqueles que receberam a palavra, que receberam essa semente. Quais são os frutos? Aqueles que frutificam. Quais são os frutos que os salvos produzem? Para a gente tentar entender isso, para você saber se você é um salvo, se o Espírito está atuando através de você. Em primeiro, salvos ganham almas. Salvos pregam o evangelho. É impossível você conhecer o caminho da salvação e você não pregar o evangelho. Isso não existe. Eu vou dar um exemplo para você. Vamos lá. Quem aqui gosta de falar conheceu uma coisa boa, gosta de falar para todo mundo? Levanta a mão aqui. Quem gosta? Bom, eu vou dizer, eu sou um cara, eu vi um filme. Se o filme é bom, eu amo falar para as pessoas. Eu quero que mais pessoas vejam. Eu quero conversar sobre esse filme com as pessoas. Vou dar um exemplo para vocês. Na minha opinião, o melhor filme já feito de todos os tempos é A Felicidade Não Se Compra. Nós já fizemos um cinema, talvez a gente volte a fazer esse cinema aqui, estávamos conversando sobre isso. Eu me lembro, esse filme é de 1946, é um filme que é muito bom para ver na época de Natal. E eu me lembro que um rapaz com menos de 20 anos viu esse filme, um filme de 1946. Ele viu esse filme, ele ficou impactado na nossa igreja. Na minha opinião, é o melhor filme já feito, de todos os filmes, da história dos filmes. A Felicidade Não Se Compra. Você deveria ver esse filme, viu? Já estou falando do filme. Recentemente, eu terminei a primeira temporada de uma série sensacional da Paramount, que é o Tulsa King. Que série, meus irmãos. Se você quer ver uma série curta, né, não naquelas séries de 20 e poucos episódios, uma série enxuta, 9 episódios, eu acho, e cada um vai veja, Tulsa King, ou seja, não importa. Vamos lá. Série, comida. Quem que comeu alguma coisa muito boa e quer compartilhar com a gente aqui? Quer indicar? Levanta a mão aí, por favor. Cadê o Augusto? O Augusto indicou. Qual é o nome daquele X? O Augusto chegou para mim e ele explicou de um jeito. Ele disse, tem que comer. É o X. Como assim o X? Chegar aqui em Porto Alegre e botar o nome de o X. E dentro do shopping ainda. Mas essas coisas assim. X de shopping não é bom. Cara, o negócio é muito bom. É muito bom. É muito bom. Mas é pequeno. Compra 2, animal. Tô falando que ele é bom, não falei que ele é grande. Ok? Vamos lá, alguém quer indicar alguma comida aqui? Todo mundo de dieta. Quem que é isso? Pão da Emily. Minha mulher está fazendo esse pão lá em casa, lá, é daí que vem esse cheiro. Porque eu não provei, eu estou de jejum. Olha só, tá todo mundo falando esse pão. O pessoal chegou lá em casa e o pão da Emily, o pão da Emily. Quem aqui? Eu me lembro como se fosse hoje. A primeira vez que eu provei o Ben Jerry. Aquele sorvete lá. Aquele sorvete é quem tem problema com lactose tomar e esquecer do amanhã. Entendeu? O triplo caramelo, ninguém pensa. Rodrigo, imagina um sorvete. No Brasil isso nunca teria sido feito. Isso tem que ser um americano louco para criar. Do que é o sorvete? De caramelo. A calda é de quê? De caramelo. E tem chocolate que tem caramelo no meio. Tipo, o cara não tá nem aí pra vida. E o nome triplo caramelo é muito bom, velho. É muito bom. É muito bom. Prove. Empobreça. Então,
Se eu estou falando da porcaria de um sorvete, se a gente está falando de pão, de série, como é que eu vou provar da água da vida e eu não vou falar para as pessoas? É por isso que um dos frutos do salvo é que ele vai pregar e vai ganhar almas. Segundo, o salvo, segundo fruto, ele vai crescer em santidade. A vida dele é uma progressão. Ele vai ser mais santo amanhã do que ele é hoje. E ele é mais santo hoje do que ele foi ontem. Ele vai tendo mais domínio sobre os pensamentos, mais domínio sobre os pecados, mais domínio sobre a sua carne, e ele vai avançando. É fato. Em terceiro fruto, ele vai compartilhar os bens materiais. O que é seu, é seu. Mas o que é meu é nosso. As pessoas participam disso. Ele não vai ter como compartilhar com o mundo inteiro, mas com o próximo ele vai. Quem é o próximo? Ora, é quem está próximo. Independente de quem seja. Independente da escolha política. Independente de religião. Independente do que seja. Ele vai ajudar. É bondoso. As pessoas falam muito, né? Chegaram essa semana ali, me xingando no meu Instagram. Não, porque tu falou tal coisa? Porque tu não falou dos pobres? Cara, tu não sabe o que tu tá falando. Porque pobre a gente não fica falando de pobre, cara. Se deixamos pro PT, cara. Entendeu? A gente tem que ajudar os pobres. Tu não sabe da missa metade, magrão. Continua. Em quarto fruto, ele tem caráter espiritual. Você se lembra do fruto do Espírito? Ele tem caráter, o caráter dele é moldado pelo Espírito na palavra, e não é moldado, sabe, com base na história familiar dele. Com todo respeito, tua história familiar ela tem uma grande importância na tua vida, mas o caráter do salvo é moldado na palavra. E ele tem isso. Em quinto, boas obras. Cristãos não são salvos por obras, mas eles são salvos para as boas obras. Você foi salvo para uma finalidade. Senão, você aceitava Jesus e adeus. Falou, adeus mundão velho. Não. Diz que no Rio de Janeiro tinha um evangelista, irmão Gilberto, que nunca perdeu uma alma. Ele era do crime, se converteu e em 2 semanas ele ganhou 30 pessoas. E as pessoas que ele ganhou, ele olhava e dizia: tu tá com cara de quem vai se desviar. Não vou. Tá com cara de quem tá fraco na fé. Não vou. Pá! Nunca perdeu ninguém. Louco. Não é o caso. Jesus não pensa assim. Você é salvo para fazer o bem. Em sexto, louvores a Deus. Nós não somos salvos para reclamar, cara. Tem pessoas que o estilo de vida dela é de reclamação. O estilo de vida da pessoa é de crise, desgraça. Nós não. Então, veja. A terra boa, essa semente, verso 21. Portanto, deixando toda impureza e o acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês. Essa semente é colocada em nós. E aqui são os frutos que essa semente gera. Só que para esses frutos, não perde isso aqui. Para esses frutos funcionarem, nós temos que receber a palavra. E como devemos receber a palavra? Sem preguiça. O que tem a ver preguiça? Tem tudo a ver com a Bíblia. Olha o que diz Hebreus. Escuta, não está no telão. Hebreus 5, do 11 ao 12. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer. Coisas difíceis de explicar. Porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ou seja, a igreja
para a qual o escritor aos Hebreus estava escrevendo, eles tiveram preguiça de crescer na fé, de receber a palavra, de amadurecer. E ao ter preguiça, eles são chamados de imaturos. Eles deviam ser mestres e eles continuam dando problema. Minha pergunta para você: quanto tempo você tem de crente? Quanto tempo você tem de crente? Você não é obrigado a ter um cargo na igreja. Isso não. Mas quanto tempo você tem de crente? Você já não era para ser mais maduro? Você já não era para ter mais conhecimento das coisas de Deus? Você já não era para parar de criar problema e ajudar o próximo e servir o próximo? Já não era para a sua vida estar avançado um pouco mais? Mas a gente precisa se encontrar com você, falar de coisas elementares. Ora, é triste nós termos que lidar sobre casamento com gente que está casado com filho. Tinha um casal, eles não estão mais na igreja aqui, e eu me lembro de, depois de um culto, a gente estava lá em casa, comendo uma pizza, rindo, brincando, eu, o Pedro, a Thalita, a Isabela, as crianças estavam dormindo, a Isabela não tinha filho ainda, então as nossas já estavam dormindo, estava lá, feliz da vida, aí ligava aquele casal, o Pedro atendia. O que foi? O que aconteceu? Não, vem pra cá agora. Ai, tem que vir pra cá agora. E o Pedro já ia ali, que nem o Superman, se arrumar para sair. Eu dizia: ei, peraí, liga de volta e pergunta: o que aconteceu? Se mataram? Primeiro de tudo, pergunta: teve soco? Teve tapa? Teve agressão? Se teve, não é tu, é polícia. Ok? Segundo, teve palavrão? Teve barraco? Teve amante? O cara está tendo um caso com uma mulher, ou a mulher está tendo um caso com um homem. Teve isso? Não, não teve. Então liga e pergunta: não teve isso, não teve agressão, ninguém tocou em ninguém, não teve amante, teve pornografia? Não teve. Então você pergunta: o que foi? Não, porque ele não me entende e ela não me entende. Eu não vou, não vou. Por quê que tu não vem? Não, porque eu estou comendo uma pizza. Você tem que fazer isso. O problema é que alguns líderes de GC, eles ficam felizes com isso, sentem uma utilidade. Tu te sente um super-homem. Esquece isso. Você vai largar tua mulher para atender problema dos outros, que não é um problema sério. Ok? De um casal que já devia estar se resolvendo. Sabe como é que a gente faz? Como é que a gente faz isso aí? É infantilidade? É infantilidade. É um problema sério? Não, não é um problema sério. Como é que a gente resolve? Trata que nem criança. Lá em casa, quando as minhas filhas estão brigando, o que eu faço? Elas vão se abraçar. Acho que eu não sei se eu falei aqui. Eu botei elas uma do lado da outra e comecei a falar. Eu sei quem as amigas da Isabel, que a Isabel gosta, e as amigas da Maria. E eu comecei a dizer assim: Maria, aponta para Isabel e diz: eu te amo mais do que eu amo a Elisa. A Maria ama de paixão a Elisa. E a Maria: eu te amo mais do que eu amo a Elisa. Agora, Isabel, aponta para Maria e diz que tu ama mais do que tu ama a Clarice. Eu te amo mais do que eu amo a Clarice. Daí assim, ó, aqui nessa casa só tem amor. É só amor. E tem tanto amor. Aqui, ó, o papai está pegando amor no ar. É muito amor. Se abracem aí as duas. E vocês vão ficar abraçados 1 minuto, dizendo que uma que ama a outra. Acabou. Então vamos fazer assim: quando for algo idiota, a gente bota o casal se abraçar. Simples. Por quê? Hebreus está dizendo: vocês já deviam ser mestres, mas vocês continuam tendo que tomar leite. Você devia estar comendo alimento sólido. Você imagina isso? Quem aqui já fez a mudança alimentar com os filhos? Quem aqui já fez? Vamos lá, gente, levanta a mão, deixa eu ver aqui. É tranquilo? Tranquilo? Faltava um dia para a Isabel fazer a mudança alimentar. A primeira coisa que eu dei para a Isabel, escondida da mãe dela, foi erva de chimarrão. Tava tomando erva assim: vem cá, minha filha, vem cá. Olha o dedo aqui, ó, na ervinha de chimarrão aqui. Ó. Aí tu imagina, tu tá dando comida pro teu filho quer voltar pro leite e quer parar de comer a comida. Isso não faz sentido. Não é maturidade. O escritor aos Hebreus está dizendo: vocês não estão sendo maduros.
Aí minha pergunta é, como que essa igreja aqui, que Tiago está escrevendo, como que eles estavam agindo? Por que Tiago tem que falar isso aqui? Olha, é muito fácil de entender, né? Se Tiago fala para eles que eles precisam ser prontos para ouvir, é porque eles estavam sendo tardios para ouvir. Por que eles eram tardios para ouvir? Porque todo mundo quer falar. Tem na história do peregrino tagarela. Ele fala. Sério, a gente só quer dar a nossa opinião. E Provérbios diz isso. Tem pessoas que não estão atrás da verdade. Elas só querem poder falar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se livra de gente assim. Pior coisa que tem, meu. Tu vai contar um negócio, vamos lá. Tu vai contar uma coisa da tua vida, assim. Ah, meu filho fez tal coisa. Ah, o meu também, não sei o quê. Calma aí, cara. Agora não é o teu filho. Ah, vou lá, não sei o quê. Comprei tal coisa. Eu também comprei tal. Cara, que desgraça. Ouve, cara. Ouve. Essa igreja, eles eram tardios para ouvir. Redes sociais é a maior prova, todo mundo quer falar, todo mundo acha assim que, eu tenho alguma coisa que vai mudar o mundo. Eu botei lá uma postagenzinha simples no meu Twitter, né? Eu disse algo parecido assim, tipo, que cristãos não votam em partidos de esquerda, mas é algo tranquilo, né? E daí um cara botou embaixo assim, mas me diz uma coisa, pastor, tu acha que voto adianta alguma coisa? Aí eu, não, o que adianta é twittar. Twittar que adianta. Porque todos nós queremos ser ouvidos. Essa igreja, eles eram tardios para ouvir, eles eram prontos para falar. Se você fala o tempo todo, você não ouve a palavra. Se você fala o tempo todo, você não ouve o evangelho. Veja, quem é o maior ouvinte de todos os tempos? Você conhece? É Deus. Quando eu li isso no livro do Dietrich Bonhoeffer, eu fiquei impactado. Apesar de achar a leitura um pouco chata, isso foi um dos pontos que mais me lembrei, mais impactou a minha vida. Quando ele fala sobre oração. E ele fala que Deus é o maior ouvinte de todos os tempos. Você para pensar. Aquele que podia não ouvir ninguém, Rodrigo, que podia só falar. Se tem alguém que podia só falar e não ouvir ninguém, é Deus. Mas ele ouve. Se Deus ouve, por que você e eu não ouvimos? Por quê? Por quê? Eles eram prontos para se irar. Tudo terminava em discussão. Sabia que o culto no primeiro século ele não era um culto organizado. O cara estava falando, o outro já levantava. O início da Vintage foi assim. O Rodrigo está aqui? Não? Está servindo lá fora lá? Não sei se chegou aí, Jéssica. Mas assim, pegou alguma discussão. O que nós tivemos de discussão em 2012, no início da Vintage, antes dela começar oficialmente, era uma loucura, meu. Iam os caras do... Como é que é o seminário aquele do André Valadão lá, o Carisma? Chegavam os caras do Carisma lá. Chegou um cara do Carisma, chegou um adventista, e cara, falando a palavra ali, tudo, cantamos os louvores, vamos ficar em comunhão, começou a discussão. E o pau pegando. O do Carisma queria rodopiar, queria que a gente pudesse adorar de forma mais ampla, né? Adorações extravagantes. O adventista queria que todo mundo guardasse o sábado, até que eu descobri que ele não guardava. É verdade. Ele era um adventista da Shopee. Ele jogava num time de futebol. Eu disse, peraí, mas tu não treina no sábado? Não, eu jogo, mas não sei o que. O que tu quer mandando só guardando sábado? E era uma loucura. Parecia a igreja do primeiro século. Todo mundo queria falar e virava uma ira, todo mundo se irava. Tudo terminava em discussões, em quarto. Como que essa igreja estava agindo? Eles não preparavam o coração para receber a palavra. É por isso que Tiago está dizendo para eles. É por isso que Tiago está falando. Olha,
deixando toda impureza, o acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Eles não preparavam o coração, e vários que estão aqui não prepararam o seu coração para ouvir a palavra. Você passou um dia de louco, você passou um dia envolvido com um monte de porcaria. Em momento algum você parou, você meditou na Bíblia, você orou, você veio talvez dentro do seu carro discutindo o tempo todo com a sua mulher, um caos total, e você chega aqui na igreja com essa cara lavada e você acha que Deus vai fazer uma obra, um milagre poderoso na sua vida. Não vai! Não vai. Não vai. Olha o que diz a Escritura. Portanto, deixando toda a impureza, o acúmulo de maldade. A ideia aqui é um plantio. A ideia é um plantio da palavra. Você limpa o terreno, você prepara o solo, você tira a sujeira, limpa, tira as ervas daninhas. Essa semana eu tenho que dar um jeito na parte de trás do pátio da minha casa. Porque o pátio da minha casa, ele está virado num fariseu. Ele está arrumado na frente, ajeitadinho na frente. Mas atrás é todo sorte de pecado, cara. Está um caos. Eu estou parecendo aquele cara de Provérbios, que o pai do garoto fala, olha lá, tá vendo aquele pátio que caiu o muro lá? Essa semana eu vou resolver isso. Só que isso é um pátio, e está errado. A pergunta é o nosso coração. E o teu coração? Você está ouvindo isso aqui? Você já ouviu coisa muito mais profunda? Só que você tem que ajeitar isso aqui hoje. Você tem que receber a palavra. Você está aqui recebendo a palavra. A sabedoria, nessas partes aqui, ela está ecoando Provérbios. E a sabedoria em Provérbios é essa prontidão em receber a correção. E nós temos uma geração cheia de direitos, e nós somos uma geração sem nenhum dever. Nós sabemos os nossos direitos, mas nós não lutamos pelos nossos deveres. Como que a gente confronta as nossas mentiras? Em primeiro lugar, recebendo a palavra. Recebendo. Você tem que receber, eu tenho que receber. Deus pode contrariar você? Deus pode me contrariar? Se a Bíblia não contraria a gente, nós estamos adorando a nós mesmos. Em primeiro lugar, então, como ter sabedoria para confrontar as mentiras da sua vida? Em primeiro lugar, receba a palavra. Em segundo, pratique a palavra. Verso 22 ao verso 25. Lê comigo aí. Sejam o quê? Uau! Então tu vai receber, mas não basta só receber. Sejam praticantes da palavra e não somente o quê? Ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então vamos lá, como é que a gente vai confrontar isso aqui? Em segundo lugar, praticando a palavra. Eu era garoto e eu estava pregando um sermão, eu preguei sobre o inferno. E cara, eu dei tudo de mim. E você sabe, quando eu prego, eu não tenho uma coisa, eu me esvazio no púlpito. O que eu tenho é isso. Ah, mas é tão superficial, pastor. É o que eu tenho. É o que eu tenho. Não, é isso aqui. E eu preguei, e eu gritei. E eu tinha 64 quilos, então eu preguei, pulei, dei golpe de kung fu no púlpito, corri de um lado para o outro. Eu fiz, como dizia a esposa do meu líder de jovens, eu fiz a minha festinha. Eu fiz a minha festinha. Sabe? Foi assim, ó. E eu todo suado, e eu pregava de ternão, assim, e ficava a marca dos pulmões nas costas, sabe? Marca de suor. Eu achava aquilo muito radical, porque eu vi os pastores mais velhos pregando de terno, assim, suadão, assim. E eu disse, vou ser igual a esses caras. Mas, cara, eu pregava 2 litros, eu tomava 2 litros d'água pregando. Teve um período que meu apelido em Porto Alegre foi Camelo. Não, eu não estou brincando. 2 litros d'água.
E gritei, e preguei, e cara, terminei de pregar, e desci, tinha tocado naquele culto também, e era no Teresópolis, bairro Teresópolis, e eu tô cansado assim, bem magrinho, quase tendo uma hipoglicemia, precisando de um açúcar, e veio um cara, um senhor assim, cabelo branco. Tudo bom, jovem? Eu, tudo bem? Aí ele, muito bom. Eu não sou cristão, mas eu gosto de apreciar oradores. Gosto de apreciar um bom sermão. Muito bom, tu tem futuro como orador. E cara, ele pegou, apertou minha mão, era um delegado, nunca vou me esquecer. E ele foi embora. E eu fiquei assim, que droga de pregador que eu sou. Eu preguei sobre o inferno. Esse cara em momento algum pensou na vida dele. Esse cara o tempo todo ficou analisando como um discurso. E algumas pessoas fazem isso. E alguns de vocês fazem isso. Quando que você faz isso? Quando você não pratica a palavra. Quando você só ouve. Se Tiago está dizendo que não é para ser só ouvinte, mas praticante, é porque tem como ser só ouvinte e não ser praticante. Exemplo, Herodes. Você se lembra de Herodes? O que é que ele fazia? Ele ia ouvir João Batista pregando. Aí tem uma hora que João Batista aponta para ele e fala, essa mulher não é tua. Ele largou a mulher. O que ele fez? Ele matou o mensageiro. Porque a raiva do que está sendo dito é descontada em quem está pregando. Muitos de vocês, ou de nós aqui, porque eu não sou melhor que você, muitos de nós gostamos de marcar a Bíblia. Quem é que gosta de riscar na Bíblia? Riscar na Bíblia é um hábito santo, bom, saudável. É uma bênção. Risque na Bíblia. Marque a Bíblia. Mas a minha pergunta para você, a Bíblia está marcando você? Se a Bíblia fosse um marca-texto, é mais ou menos como ela é, um marca-texto espiritual. Quando você passa por um texto, aquele texto passa por você. Quando você passa por um mandamento, aquele mandamento marca a tua alma. Ou não? Ou você já se acostumou, e isso é uma desgraça. É uma desgraça. Quando você se acostumou com pregação, se acostumou com louvor, se acostumou com o sagrado, você está aqui, você sai, nada toca você, nada vai acontecer. Aí alguns dizem, não, nós precisamos de sinais, e eu creio que nós precisamos, mas ei, qual é o local, o período que nós tivemos mais sinais na Escritura? Quando foi? Não entendi. Vocês acham que a igreja é primitiva? Será que ali tivemos mais sinais, o verbo ali? É o Êxodo, gente. Não teve um povo que mais viu sinais. Se você calcular a quantidade de milagre e de sinais, não teve um povo que viu mais sinais do que aquele povo. Foram milhões e milhões de pessoas vendo o tempo todo. Era maná todo dia, era mar abrindo, era Rio Jordão abrindo, era o tempo todo, água jorrando, era o tempo todo. E a maioria era murmurador. Eles se acostumaram. E há uma grande probabilidade da maioria de nós aqui estarmos acostumados também. E você se tornou só um ouvinte e não um praticante. Há uma grande probabilidade. Pregadores que se tornaram profissionais, aprenderam a pregar, aprenderam a montar. Gente, deixa eu te falar um negócio. Montar um esboço é a coisa mais fácil que tem. Queria ser um pregador. Se preocupa primeiro com a tua alma. A coisa mais fácil é montar um esboço. Já te digo aqui, como que monta um esboço? A ideia é como se fosse um texto. Se tu estudou o ensino médio, tu sabe o que é isso. É um texto, com introdução, com desenvolvimento e conclusão. É isso. E tu vai pegar e dividir isso em... Os pregadores modernos, eles defendem que o sermão tem que ter um ponto só, porque o povo é burro. Ok? Eles defendem isso. Outros vão dizer que tem que ter 3 pontos, 4 pontos. O que tu pensa? Eu vejo o que o texto está apontando. E o que fica mais fácil de deixar
a palavra explicada para o povo. Ok? Eu não gosto de muitos pontos. Disse o pastor que está pregando 85 pontos para os homens. Ok? Essa sexta foram 30. Mas enfim. Mas preparar um sermão é coisa fácil. E por isso nós temos tantos pregadores medíocres de vida. Eu estava vindo para cá e eu vi um vídeo de um cara que eu gosto de ver. Ele não é crente, Gorgonoide. Um Gorgonoide citado por um pastor. Ele estava citando um pastor que pegou e fez um não sei o quê, que traiu a mulher, fez trisal, não sei o quê, numa academia. Eu disse, que desgraça, cara. Que desgraça a gente está vivendo, cara. Por quê? Porque pregar é fácil. Porque marcar a Bíblia é fácil. Ter a vida marcada pela Bíblia é outra história. Ouvir é fácil. E ainda mais esses pregadores itinerantes. Os caras têm 3 sermões e eles rodam o Brasil todo. Rodam o Brasil todo pregando 3 sermões. Escute. No ponto anterior da Bíblia, Tiago compara a palavra com a semente. Aqui ele vai comparar ela com o espelho. E como o espelho, em primeiro lugar, nós nos examinamos nela. Ok? Você se examina. Se a palavra é o espelho, você se examina. E como que você se examina no espelho? Em primeiro lugar, não é de relance. Eu estava vendo um vídeo hoje e diz que na Disney, eles, para aumentarem as pessoas saírem rápido do banheiro, eles tiraram os espelhos do banheiro. Diz que não tem espelho no banheiro na Disney. Não sei se é verdade, eu não fui na Disney ainda. Quando eu for, eu digo para vocês. Mas a ideia é boa, porque tem uma fila muito grande. O único espelho fica na porta aonde a fila está te olhando. Então tu passa de relance, dá aquela tapeada no visual e segue. Como que você se examina no espelho? E primeiro, não é de relance. Você tem que olhar como você está. Ok? Minha irmã, quanto tempo tu demora para te arrumar, para vir para o culto? Sem vergonha, pode dizer. Ninguém vai julgar você. Ninguém quer falar? Você é só lá em casa que demora? Hã? Meia hora, Thaís. Tu tá de brincadeira comigo, Thaís. Acho que eu vou acreditar nisso. Meia hora? Quem demora 1 hora? 1 hora ali, as gurias. Ah, tu vem em cima. Não, tu tá te arrumando no carro também. E tu tá te maquia usando o espelho no carro? Então, tu tá usando o espelho. Então é mais de meia hora. Gurias, vamos lá. 1 hora. Quem demora 1 hora para se arrumar, levanta a mão aí. Sem vergonha. Os rapazes também, se quiser, levanta a mão. Os gurias. Quanto tempo demora, Alexandre? Tá explicado? Então, sacanagem isso, né, Alexandre? Não, mas tá explicado, tá explicado. Tá explicado. Parece que pegou fogo e apagaram dando paulada. Tô brincando. Não, tô brincando. Não, precisa que é brincadeira. Então, você tem que se arrumar. E se a Bíblia é o espelho, você tem que gastar tempo no espelho. Uma olhadela não vai mudar a sua vida. Veja, em segundo ainda dentro do espelho, como você se examina? Você tem que se examinar não esquecendo do que você viu. Tiago está falando disso. O cara olha e já se esquece, falando do coração. Quando você se examina na palavra, você já se esquece? Você já esquece o que você viu? Terceiro, quando você se examina no espelho, você tem que obedecer o que o espelho está fazendo. Não adianta você chegar na frente do espelho, tá? Eu vou falar que tem uma amiga minha da Thalita, que ela fez várias vezes um negócio. E ela está aqui no culto de tiara e eu acho que ela fez de novo. Ela chegava lá em casa com a franja aqui em cima, parecendo a Melipulã, parecendo as feministas. E ela disse, mas eu veio uma vontade de cortar a franja, e daí eu cortei e ficou muito curta. Eu jamais vou dizer que é a Jéssica para expor ela.
Tu tem que obedecer o espelho. Tu vai te arrumar, tu vai te guiar pelo que tu tá vendo, ok? A mesma coisa a palavra. Ei, olha aqui. Se a palavra é o espelho, você se olha nela, você fica contra ela, ou você segue e se molda o que ela está dizendo. Imagina você chegar para se arrumar assim, e as mulheres que passam batom, quem é mais antigo se lembra que o nome era Labina. Pá, isso aqui é muito velho. Você lembra, irmão Gilberto? Já ouviu esse termo? Não ouviu não. Isso era antigo. A outra, slack. O que é slack, irmãs? Calça. Diadema. O que é diadema? A gente é vintage. Essa irmã de diadema. Imagina, você chega lá, tá com o batom, com a labina aqui no canto. Tu vai limpar, tu vai arrumar, tu vai endireitar, porque tu tá olhando o espelho. A palavra é a mesma coisa. Tiago está dizendo que a palavra é o espelho. Eu tenho que praticar, eu tenho que me ajeitar. Em primeiro lugar, como no espelho, a gente se examina. Em segundo, como um espelho, nós somos restaurados por ela. Como assim? Você se lembra em Êxodo, capítulo 30, quando as mulheres entregam seus espelhos voluntariamente? Você se lembra disso? As mulheres entregam seus espelhos para construir o altar de bronze. E no altar de bronze, eles colocam água para lavar os sacerdotes. Isso aqui está apontando para a limpeza da palavra. A palavra tem que limpar você e eu. Por quê? Porque nós caminhamos na peregrinação desse mundo. E a peregrinação desse mundo tem poeira do pecado, sujeira. E nós precisamos todos os dias sermos limpos pela palavra. As pessoas perguntam para mim: pastor, eu tenho que ler a Bíblia uma vez por semana? Eu disse: cara, é todos os dias. Você come todos os dias. Você toma água todos os dias. Você dorme todos os dias. Os casados aqui, você faz sexo todos os dias. Devia. Você tem que ler, meditar na palavra todos os dias. Todos os dias. Como espelho, nos examinamos nela. Como espelho, somos restaurados por ela. Como espelho, em terceiro, somos transformados por meio dela. O espelho não visa só uma informação, o espelho visa uma transformação. Nós precisamos estar em um espelho sem máscara. Quem se lembra aqui daquele período? Nós vamos só achatar a curva. É 14 dias para achatar a curva. Quem se lembra? Todo mundo de máscara. Era uma loucura. Tivemos o culto de Natal. As pessoas: isso é o festival da Covid. O Daniel louco, o Daniel agora está em Guaratinga, está em nome de Jesus, volta em janeiro ou início do ano que vem. Pastor Daniel, a gente recebendo os novos membros, ele diz: vem na frente e abraça todo mundo. A Ingrid lá no fundo só balançou a cabeça assim. Se eu acreditasse em reencarnação, a Ingrid tinha feito algo muito desgraçado na vida passada, cara. Daniel enlouquece ela. Você não podia se arrumar de máscara. Meus irmãos, como é que vocês faziam? Agora uma pergunta: como é que vocês faziam com batom, com a máscara? Saía tudo, né? Hã? Não passava? E o buço? O que vocês faziam? É que nem no inverno. Deixa de depilar as pernas, fica que nem uma barata. Uma barata, perna de barata. As depiladoras passando. Como é que eu sei disso? Minha esposa, não sei se, quem é novo na igreja não sabe, mas a Thalita, ela é depiladora, né? Então ela, no inverno, acabava o dinheiro. Como é que é? Como é que vocês faziam com o buço? Então você precisa tirar a máscara para você se arrumar diante do espelho. Você precisa disso. Então, o ponto aqui, olha para mim, Vintage. O ponto não é quanto você conhece, é quanto você conhece e pratica. Você precisa viver a palavra.
nós confrontamos as mentiras da nossa vida, em primeiro lugar, recebendo a palavra. Em segundo lugar, confrontamos as mentiras da nossa vida, como? Praticando a palavra. Em terceiro, nós confrontamos as mentiras da nossa vida, compartilhando a palavra. Verso 26 ao verso 27. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã, vazia, sem peso. Verso 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Como que a gente confronta as nossas mentiras? Em primeiro, recebendo a palavra. Em segundo, praticando a palavra. Em terceiro, compartilhando a palavra. Beleza, mas como compartilhar a palavra? Você quer aprender como montar um esboço? Você tem que perguntar uma coisa para o texto. Pergunta para o texto. Tá, como? Como que nós compartilhamos a palavra? Em primeiro, falando corretamente. Verso 26. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo e a sua religião é vã. A primeira forma de compartilhar a palavra é falar corretamente, ter um freio na língua. Termos um freio na língua. Aqui no período de Tiago, a língua era um problema dentro da igreja. E hoje? São os dedinhos nervosos. Me diz. E daí tem como compartilhar a palavra falando corretamente. Aí cabe uma outra pergunta. Daí, como falar corretamente? Eu amo fazer pergunta. Eu amo perguntar coisa para o texto. A maioria do que eu prego vem de pergunta. Eu pergunto, mas como isso? Quando? Quem? Então, como falar corretamente? A Bíblia vai nos dar 3 formas. A primeira, louvando. Você quer falar corretamente? Olha aqui para mim, passe a louvar mais a Deus. Você louva pouco a Deus. Você canta pouco para o Senhor. Você fala pouco para o Senhor. Eu não sei, eu estava conversando com os irmãos aqui essa semana e uma irmã disse, na minha casa, antigamente, a gente ligava a televisão só para ter a televisão ligada durante a casa. Cara, deixa eu dizer uma coisa, eu tenho pavor disso, cara. Sabe aquelas famílias aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, liga no 12. O Everton ligava no 5. Né, Everton? Passava o dia, sempre tendo aquela entidade dentro de casa. Cara, eu não sei. Quando eu conheci Jesus, eu entrei para o time daquela igreja que tinha as irmãs, que quando limpava a casa com os louvores, ouviam o disco do início ao fim. Quando eu fui para o estúdio gravar um disco, um CD com a banda que eu tocava, não sei se você sabe, o CD ele dava, se não me engano, 70 e poucos minutos que cabia no CD. E o tamanho dos 70 e poucos minutos era que quem criou o CD queria que, acho que a 9ª Sinfonia de Beethoven coubesse toda dentro do CD. O tempo do CD criado era para caber a 9ª Sinfonia de Beethoven. Aí nós gravamos, sabe quantas músicas para o CD? 16. As músicas ficaram longas, deu quase todo o tempo do CD. Aí o cara do estúdio disse, cara, quem é que vai ouvir 16 faixas? Eu disse, os crentes. Crente ouve esse negócio do início ao fim, cara. Se for pentecostal, ele aguenta a gritaria. Imagina ouvir a Lauriette o dia todo, tu termina o dia assim nervoso. Mas nesse período, eram períodos de encontros com Deus. As pessoas não tinham vergonha de ouvir a Cassiane bem alto. Deixa eu te dizer, cara, você quer falar corretamente, por que você não canta mais ao Senhor? Por que você não louva mais a Deus? Por que você não recita a palavra em voz alta?
Por que você não fala a palavra em voz alta? Por que você não confessa a palavra? Louve. Em primeiro lugar, louvando. Em segundo lugar, como que a gente fala corretamente? Agradecendo. Agora, dia 30, que dia que é dia 31 agora? Oi? Não estou ouvindo, gente. Quinta-feira. Vai ser o dia das bruxas, Halloween, né? Que droga, né, cara? Eu não tenho problema nenhum em importarmos festas. Acho que a gente tem que importar mais festas. Tem pouca. Tá bom? Essa festa é uma festa que ela não é originalmente criada nos Estados Unidos. Ela é uma festa irlandesa. E outra, falar que não dá para importar festa, daí tem o Natal e a Páscoa. Foi nós que criamos isso. A gente já está importando festa. O brasileiro tem esse negócio, né? Tudo tem que ser 100% brasileiro. Daí tu vai... Eu fui num jogo de futebol americano. Mas esse futebol americano... Eu disse, mas o nosso é inglês. Futebol não foi criado aqui no Brasil. Não sei. O que a gente criou de esporte? Peteca? Não sei. Eu sou velho. Bocha. Pior que não criamos. Quem é que falou bocha? Levanta a mão aí. Quem falou bocha? Sabe que tem um trecho dizendo que Zwinglio visitou Calvino e Calvino estava jogando bocha no dia do Senhor? Sério? Bocha é europeu, cara. Olha para mim aqui. Olha para mim. Aí vai estar todo mundo agora na festa do Halloween. Tu vai lá perto de casa, estão uns bichos, uns demônios assim. Eu passo com a minha filha, ela pergunta, o que é aquilo ali, papai? Aquilo ali é a personificação do mal. É o diabo. Não, já quero dizer uma coisa para as irmãs, para os irmãos. Não fantasia o teu filho de, vai ter uma festinha fantasia, super-herói, princesa e coisa, beleza. Não bota roupa de bruxa na tua filha. Não bota, cara. Não bota. Tu não bota o nome de algo na tua filha, uma roupa de algo na tua filha que Levítico está dizendo que não deve viver. Então assim, não bota. Não bota. Não brinca com isso. Não brinca com isso. Agora eu pergunto, se é para importarmos uma festa, por que nós não importamos o Dia de Ação de Graças? Na verdade já está na lei do Brasil, né? Acho que foi o Getúlio Vargas, não sei, algum político assinou que tem o Dia de Ação de Graças, que é uma festa completamente cristã. Não, mas daí a Halloween pode. Dia de Ação de Graças, que foi quando os fundadores lá dos Estados Unidos, todos cristãos, tiveram uma bênção de Deus, que continuaram como nação, notaram e viram que Deus estava com eles, que é um dia que tu para agradecer. É a quarta quinta-feira do mês. É o dia do GC. Sempre vamos fazer a quarta quinta do mês de novembro, dia de ação de graças. Com alegria. Pega lá um peru, um chester, assa, faz lá a torta de maçã que a Thalita faz. Compra o e-book dela lá, já vai ficar feliz. Se reúne todo mundo, eu sou grato. O cara quer falar corretamente, seja grato. Agradece. Agradece a Deus. Uma pergunta, se você acordar amanhã apenas com aquilo que você agradeceu hoje, tu vai acordar com o quê? Você já agradeceu pelos seus filhos? Você já agradeceu pela sua esposa? Você já agradeceu pelo seu marido? Você já agradeceu pela igreja? Você já agradeceu? Você é grato pelo que você tem? Você é grato pelo carrinho que você tem? Quem tem carro aqui? Você é grato pelo carrinho? Pastor, é simples meu carro, mas ele me leva em dia de chuva, eu não fico molhada. Eu já sei que não é um Chevette. Quem é da antiga sabe o que eu estou falando. Chevette, se tem uma gota d'água no chão, entra... Ok? Você está feliz? Não, pastor, estou feliz. Que carro tu tem? Ford Ka, aquele dos antigos. Parece um Corsa de fralda. Mas eu estou alegre, pastor. Eu estou alegre. Eu estou feliz. É um carrinho, uma bênção. Sabe? Quando eu boto 60 por hora, parece que ele vai se desmanchar. Mas eu estou feliz ali dentro. Parece o carro, o DeLorean, indo para o futuro.
Mas eu estou alegre, você é grato por isso? Como falar corretamente? Em primeiro, louvando. Em segundo, agradecendo. Em terceiro, pregando. Por que você não fala da vida dos outros? Quem? Jesus, os apóstolos. Por que você não fala de Jesus, cara? Compra o livro lá do John Piper lá, 50 fatos, acho que sobre Jesus. Tem assunto pra boné ali, velho. 50 fatos. Cara, minha filha, nós estávamos na pracinha, a Isabel tinha uns 3 anos. A Isabel pegou, olhou, a mulher, qual é? Uma coisa assim, qual é o teu nome? A mulher perguntou para Isabel. A Isabel disse, eu sou a Isabel, ela é a Maria. Apontou para a irmã dela, ela é a Maria. Tu sabia que Maria é a mãe de Jesus? Tu conhece Jesus? Assim, eu não estou aumentando. Por que você não fala de Jesus? Para quem que você vai falar de Jesus essa semana? Como compartilhar a palavra? Falando corretamente. Em segundo, servindo. Verso 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Do mundo. Vamos lá. Como que nós compartilhamos, servindo? E o serviço aqui, olha para mim, ele envolve em suprir a falta de homem no mundo. O que o texto está falando? Órfão e viúva. O mundo está caótico porque nós temos menos maridos e menos pais. E tudo que o governo tenta fazer hoje de trabalhos sociais é suprir a falta de pais no mundo. E nós precisamos de mais pais e de menos governo. Precisamos de mais pais, de homens cheios do Espírito Santo, que tenham seus corações convertidos às suas esposas, convertidos aos seus filhos, que amam os seus filhos, que se doam pelos seus filhos e que estão cuidando dos órfãos e das viúvas desse mundo. Nós precisamos uma igreja que trabalha, que alcança o social, é uma igreja com homens. E você sabe disso, que a cultura não quer isso. Deixa eu dizer uma coisa para os homens aqui, olha para mim. A cultura não se importa se você vai estar drogado amanhã. Olha para mim. Não vai ter nenhum humorista tirando sarro da tua cara, se amanhã você encher a cara, abandonar a sua esposa. Se você usar uma roupa de imbecil no carnaval, ninguém vai rir de você. Agora, se você amar sua esposa, se você comemorar a vida dos seus filhos, se você se juntar com uma igreja, se você amar o povo de Deus, isso vai perturbar o mundo. O mundo odeia que homens estejam na igreja. O mundo odeia os homens cristãos. Ainda que você não fale nada que os atinja, o mundo odeia isso. E o mundo quer que você seja igual a eles, parecendo um imbecil. Escute isso. Homem, você que está aqui, Deus chamou você para ser santo. Deus chamou você para ser uma ponte de cuidado com esse mundo. O que vimos no meio das enchentes aqui em Porto Alegre? Homens ombreando a causa no abrigo que nós cuidamos. Sendo que a própria prefeitura disse que era um dos abrigos mais seguros que tivemos aqui em Porto Alegre. Graças a quem? A vocês. Ao trabalho de vocês. A presença de vocês. E o diabo sabe isso. E o diabo sabe a ameaça que um pai cheio do Espírito Santo é. Quando uma mãe se converte ao Evangelho, a criança tem 6% de chance de seguir Jesus. Quando um pai aceita Jesus, a criança tem 93% de chance de seguir o Evangelho. Deus chamou você.
para ser pai dos órfãos, para estender a mão às viúvas. Essa é a religião certa. Como compartilhamos a palavra? Em terceiro, separando-se do mundo. Estou terminando. Olha só. O conceito missional é uma bênção. Igreja, nós temos que ser missionais. Igreja missional. Não sei o quê. O louvor tem que ser assim. A pregação, não pode usar o evangeliquez, não pode cantar no Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Quem visita tem que entender tudo, 100% que está acontecendo na igreja. Tá bom, Jeremias. Beleza. Só que nós não somos chamados só a um envolvimento com o mundo, não, meus irmãos. A Bíblia também nos chama a nos separarmos do mundo. Nós alcançamos pessoas e não devemos nos envolver, escute isso aqui, com o mundo. Mundo tem várias definições na Bíblia, e uma das definições, que é a que Tiago está usando aqui, é esse sistema de pensamento, crenças e valores. A igreja tem que se separar disso. A igreja não se envolve com isso. A igreja ama o mundo, pessoas, mas ela odeia o mundo, crenças e valores. Você ama pessoas, você ama a imagem de Deus. Cada ser humano, independente do que creia, independente do que diga, independente do que faça, é a imagem de Deus. Nós os amamos. Amamos esse mundo. O mundo como crenças, valores, pensamentos e atitudes, nós o odiamos. Mas ódio é uma palavra muito forte. É verdade, eu também acho. Mas é verdadeira, eu vou usar ela. Quando você ama crianças, você odeia o aborto. Quando você ama o casamento, você odeia o divórcio. Veja, nós não podemos ter parte com esse sistema diabólico que rege a nossa época. Sobre o mundo, Tiago fala, e nós podemos ver no restante da Escritura. E primeiro, João capítulo 14, verso 30 diz que Satanás é o príncipe do mundo. Escute, quem está regendo o mundo, o sistema mundano hoje é o diabo. Quem rege a política? O diabo. Quem rege os valores? O diabo. Quem rege a cultura hoje? O diabo. Você tem que ter mais discernimento. Tem muita coisa que nós chamamos de graça comum, que é uma desgraça. Tem muita coisa que nós abraçamos, dizendo é graça comum, que não é. Que faz mal para os nossos filhos. Que destrói as nossas crianças. Quantos pais aqui ligam a televisão e deixam o filho mofando ali, parecendo um zumbi? E quando você tira o seu filho ali, eu sei que é isso, cara. Quando você tira o seu filho, o que você vê? Uma criança irritada. Até estava bem antes. Você vê uma criança irritada. Uma criança, ela não lida com tanto estímulo. Não consegue lidar. É demais. É o mundo. São crenças e valores sobre o mundo. Lucas 16, 8 diz que os perdidos são filhos do mundo. Nós alcançamos, pregamos, os amamos, mas você cuide da influência que você recebe. Você cuide quem influencia você. Escute isso aqui. Quem influencia você? Quem que dita na tua mente o que é casamento? Quem que dita para você, homem, como você trata a sua esposa? É o teu colega vagabundo, canalha, cheirador e traidor que trai a esposa? Ou é a palavra de Deus que ensina que você tem que se doar pela tua esposa? Quem é que dita para você? Sobre o mundo, João capítulo 17 diz que estamos fisicamente no mundo, mas nós não somos
espiritualmente do mundo. Tiago 4,4 diz que a amizade com o mundo torna o cristão adúltero. Cristãos não têm parte com o mundo. Cristãos não apoiam o sistema do mundo. Cristãos não aplaudem a forma de pensar do mundo. Cristãos não se alianciam com o mundo. João 2 João 2, do 15 ao 17, diz que não devemos amar o mundo, porque o amor do Pai não está no mundo. Tanto que Jesus falou em João 17, eu não rogo pelo mundo. Cara, isso é forte. Tu imagina esse Jesus, não vou orar por isso. Tu imagina tu pedir oração, ora por mim aí. Você já ouviu isso? E o cara diz, não vou orar. Não. É Jesus, em João 17, eu não rogo pelo mundo. Pesado, né? O apóstolo João diz que não devemos amar o mundo, não é as pessoas, devemos amar as pessoas. O que João está dizendo é que não devemos amar esse sistema, porque esse sistema é encantador. Esse sistema dá vantagem a qualquer custo. Isso é encantador. Vou dar um exemplo para você aqui no nosso país. Essa semana, acho que foi em Florianópolis, tombou um caminhão de Coca-Cola. Cara, terrível. As pessoas parando os carros, e descendo e pegando fardos e fardos de Coca-Cola e botando dentro do carro. Coisa nojenta. Uma coisa asquerosa. E isso se tornou normal no nosso país. A polícia chega nesses lugares, eles nem fazem nada. Você já notou isso aí? O que é isso? Isso é mundo. Isso é mundo. Isso é forma de pensar. São os valores. Quando falamos que você está sendo mundano, muitas vezes, a forma como você se dirige à sua esposa, a forma como você se dirige ao seu marido, é mundo. É mundo. Sobre o mundo. Romanos capítulo 12, verso 1 ao 2, diz, se nós não vigiamos, nós iremos tomar a forma do mundo. Nós vamos ficar parecidos com o mundo. Você já olhou um crente e não tem diferença alguma dele para o mundo? Eu não estou falando que ele tem que ter um carro evangélico, que vai estar escrito na placa do carro, Jesus salva. Seria legal, mas não é o caso. Eu não estou dizendo que ele tem que usar uma roupa diferente, um sapato com uma ponta apontada para frente, eu não sei. Porque terno não é a roupa diferente do mundo, porque um dos lugares mais mundanos do Brasil, todo mundo só usa terno. São os locais onde os políticos frequentam. É pensamento mundano o tempo todo. Eu estou falando que nós devemos ter diferença do mundo. Eu vou dar um exemplo simples. Como que nós vemos cristãos defendendo... Qual é aquele negócio que tu tem e tu pode ver todos os canais sem pagar? TV Box? IPTV. Tem que ter um PT, né, meu? Que loucura, meu. Que loucura. Que loucura. Você já parou para pensar? Como que um cristão vai apoiar isso? Como que um cristão fica do lado disso? Olha aqui para mim. Ei. Tô terminando. Olha só. Somos um grupo entre cristãos evangélicos. Quando vê, caiu do nada ali o PDF da sistemática do Wayne Grudem. Eu perguntei, cara, a Vida Nova liberou o PDF da sistemática do Grudem? Não. Então por que tu está botando aqui, animal? Por que tu botou isso aqui? Da onde veio isso? A gente é cristão, cara. A gente não pode apoiar isso. Mas nós vamos pegando a forma do mundo. E se nós não cuidarmos, nós corremos risco de sermos condenados pelo mundo, junto com o mundo. Nós precisamos ser missionais, mas sem contaminação. Só assim nós vamos confrontar as nossas mentiras, porque elas têm que morrer. Olha para mim. Você veio aqui hoje. Repita comigo isso aqui.
Olha, faz isso só um momento agora. Pega bem firme a mão de quem está do seu lado. Vira para o lado. Mas pega firme assim. Vamos lá, faz isso. Olha no grão do olho dele, dela. E diz assim: você... Tá horrível, cara. Você veio aqui essa noite para perder. Eu tenho uma mensagem de derrota para você. Derrota para o teu pecado. A palavra vai vencer. A palavra vai vencer você. Você e eu precisamos perder aqui essa noite. Você e eu, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Que os teus pecados caiam, que os meus pecados caiam, que as nossas mentiras sejam dissipadas. A Bíblia tem a razão, Deus tem a última palavra. Como que nós vamos confrontar as mentiras da nossa vida? Em primeiro lugar, receba a palavra. Em segundo lugar, pratique a palavra. Em terceiro lugar, compartilhe a palavra. É a palavra criou tudo. A palavra criou a igreja. A palavra deu origem à tua vida. A palavra veio, nasceu, se encarnou. É Jesus, é a palavra permanecerá. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a verdade. A palavra. Bendito é o Senhor. Palavra. Que as tuas máscaras e as minhas máscaras caiam aqui essa noite. Se você está vivendo uma mentira, tire a sua máscara aqui essa noite. Receba a palavra, acolha a palavra, abrace a palavra. Chegue no GC essa semana e diga assim: eu preciso da palavra, eu preciso que a palavra limpe a minha vida. Chegue na sua casa hoje e diga: basta esse tempo vindo em culto, visitando a igreja, estando ali e a palavra não fazendo efeito na minha vida. Eu quero um encontro com a palavra, eu quero uma transformação pela palavra, eu quero pensar o que a palavra diz, eu quero agir como a palavra manda, em nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. É a palavra. É a palavra. Tiago está dizendo: é a palavra. Qual é a saída para a igreja brasileira? É a palavra. Qual é a saída? Muitas pessoas agora, estamos comemorando o dia da reforma. Que reforma é essa que não reforma a tua vida? Que reforma é essa que reforma a igreja? Que reforma isso, aquilo outro, e não reforma a tua bruxaria? Porque você pensa como bruxo, você pensa que pode mandar em Deus. Que reforma é essa que não muda a nossa mentira? Que reforma é essa que não transforma o jeito que a gente fala com o outro? Que reforma é essa que não invade os âmagos mais escuros da nossa alma e os locais mais inalcançados dentro do nosso lar? Que reforma é essa? Que Bíblia é essa que não bota a mão no teu peito e diz: ei, aqui não. Que palavra é essa que você vem aqui e você sai sempre todo pimpão e Deus parece que nunca falou com você? Você parece que se encontrou com patati patatá. As pessoas se encontravam com Jesus, suas vidas eram transformadas, suas vidas eram mudadas. Que encontro é esse? Que vida é essa? O Senhor Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui. E existem corações que precisam ser quebrantados aqui essa noite. Feche os seus olhos nesse momento. Há uma presença santa de Deus aqui. Eu vou fazer uma coisa que eu raramente faço. Quero fazer um convite aqui essa noite para aqueles que querem abandonar a sua vida de pecado, seja você cristão ou não.
Você que quer uma transformação radical na sua vida. Você que Deus falou com você agora. Que Deus falou com você durante essa pregação. Saia do seu lugar e dobre os joelhos aqui na frente. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Faça isso agora. O Senhor Deus está aqui. Feche os seus olhos, igreja. Vamos ficar de pé. Levante suas mãos. Bendito é o nome de Jesus. O Senhor Deus está aqui. Nós temos uma vitoriosa aqui. Temos mais dois. O Senhor Deus está aqui. 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 Saia do seu lugar. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Levante-se, nós estamos numa batalha espiritual, meus irmãos. Se você está aqui com os olhos arregalados, você perdeu o fio da história. Levante as mãos e comece a interceder. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome, é o nome, é o nome. É o nome de Jesus, não é o nosso nome. É o nome de Jesus. Há poder no nome, há poder no sangue de Jesus. É a palavra, é a palavra, é a palavra. Bendito, bendito, bendito é o nome de Jesus. Aleluia. 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 O Senhor Deus está aqui. Eu vou pedir aos pastores, pastor Gabriel, pastor Alexandre, se puder, você que está com a Amandinha, se alguma irmã puder dar conta dela ali. Eu vou pedir, pastor Everton, venha cá, nos ajude a orar, impor as mãos. Pastor Michael, impõe as mãos aqui. Aleluia, aleluia. Pastor Everton está lá, vem aqui orar, impõe as mãos. Impõe as mãos, estamos em uma batalha. Os líderes de GC, Barba, os irmãos, imponham as mãos. Há lugar para você ainda aqui. O Espírito Santo chama você. O Espírito Santo chama você. Ele quer transformar você. Há uma presença poderosa de Deus aqui. Aleluia. Se você quer aceitar Jesus, o Senhor Deus está aqui. Ele quer acolher você. Ele quer receber você. Ele quer alcançar você. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. A banda começa a orar. Começa a orar a banda. Os irmãos que estão aqui, levantem as vozes em oração. Aleluia, 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 aleluia. Há poder no sangue. Ninguém vai fazer nada contra a tua vida. Ninguém vai tocar um dedo nessa igreja, porque o dono dessa igreja é Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Há poder no nome, há poder no sangue, há poder em Cristo. Glorifica o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Se prepare, porque os GCs essa semana serão quentes. Líder de GC, você que está aqui, ore pelos seus GCs essa semana. Comece orando a partir de hoje. Façam um grupo de oração, orem para que Deus venha operar poderosamente nessas quintas-feiras. Eu creio que Deus fará coisas poderosas essa semana. O Espírito Santo não está preso nesse horário. Ele segue fluindo. Aleluia. Isso é um culto, isso não é um show. Um show a gente só recebe, um culto a gente responde. O culto cristão é baseado num diálogo. Deus fala e a gente fala. Deus fala e a gente fala. Nós vamos responder esse sermão. Uma resposta. Nós vamos continuar cantando. Olha para mim. Nós vamos cantar a Jesus. Em segundo lugar, nós vamos cear. Você que é cristão, congrega em qualquer outra igreja, não importa a igreja, você congrega, você é convidado a cear junto conosco. Você vai cear junto conosco. Aqui nós temos pão e nós temos vinho. Você vai sair do seu lugar. Não precisa ser na primeira música, pode ser na segunda, na terceira, quando você se sentir pronto. Você vai sair, vai pegar o pão e vai mergulhar no cálice. Tem um cálice escrito vinho, nós temos um outro cálice escrito suco. Faça isso conforme a sua consciência. Ok? Você é convidado, você é chamado a participar conosco nesse momento. O que estamos testemunhando aqui? Estamos testemunhando, que temos parte com o Senhor, que temos parte com Jesus, que nós estamos andando com Ele e nós temos comunhão com os nossos irmãos também.
Existe mais graça em Cristo para levantar você do que poder do pecado para arrastar você para o inferno. Você pode ser livre hoje. Não volta para casa desse mesmo jeito. Bendito é o nome de Jesus. Existe uma graça de Deus aqui. Você é chamado a participar nesse momento. Em terceiro lugar, nós vamos responder ao Senhor nesse mesmo espírito. Nós vamos ofertar ao Senhor. O ato de ofertar, ele é espiritual igualmente. Não é que chegou o momento do culto onde falamos de uma coisa intragável. Olha aqui para mim. Muitos casamentos estão acabando porque os casais pegaram alguns assuntos e colocaram como um assunto profano. Exemplo, o sexo. Igualmente, muitas igrejas passaram a tratar o ato de ofertar como um mal necessário. E não é assim. É um privilégio, uma alegria. Um motivo de grande alegria podermos participar do que Deus está fazendo no mundo. Eu começo dizendo que Deus não precisa do teu e do meu dinheiro. Deus não precisa. É nós que precisamos ser livres da avareza, e ofertar nos liberta disso. Dizimar nos livra do mal que é confiar nas riquezas. Você é chamado por Deus a não confiar no dinheiro. Seja generoso. Pense agora, o Espírito coloca no teu coração o que você deve fazer, o valor que você deve ofertar. O Espírito coloca no teu coração. Dizime, seja generoso, com alegria, não faça com dor. A Bíblia diz: Deus ama quem doa com alegria. Você pode fazer isso parte do seu culto. Você pode derramar suas lágrimas enquanto você oferta. Primeiro, você está semeando em um local santo. Oferta, Paulo chama de semente. Você está semeando na obra de Deus. Você é privilegiado. Ei, olha aqui para mim. Isso aqui é muito importante. Só que em algum momento, o dinheiro captou os nossos corações. E nós temos hoje igrejas caça-níqueis, pastores que são caça-níqueis. E do outro lado temos agora uma igreja que olha para a oferta sempre com desconfiança, como se fosse o mal necessário. Nunca será. Qual é a imagem que nós tínhamos aqui enquanto a banda estava cantando? O trono e as coroas. A Bíblia diz que os 24 anciãos, eles lançam as suas coroas diante do trono. Eles lançam as suas riquezas, aquilo que eles têm a serviço do Senhor. Se esses seres espirituais fazem isso, a oração do Pai Nosso nos ensina: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que Apocalipse nos mostra é um modelo. Deus os chama para abrirmos mão de nós. Deus os chama para entregarmos ao Senhor o que temos de precioso. Participe disso nesse momento. Levante suas mãos. Feche os olhos. Pai, aqui está o teu povo que vai cear, confiando única e exclusivamente no sangue. Repita comigo: há poder no sangue. Há poder no sangue de Jesus. Aqui está o teu povo, Senhor, que vai cear não confiando nos seus méritos, não confiando na perfeição da sua semana. Eles vão cear confiando no precioso sangue de Jesus. Aqui está o teu povo que vai ofertar, que vai tirar dos seus recursos para que tua obra avance. Prospera o teu povo, Senhor. Prospera o teu povo. Prospera esse irmão e essa irmã que vão fazer isso de forma generosa. Abençoa teu povo.
e que tua igreja avance e o inferno recue, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor aqui essa noite.